Voltamos aqui com o curso completo do Manual da Igreja e nesse instante vamos falar do capítulo 11. Estudamos juntos aqui o tema do capítulo 11, cultos e outras reuniões. Eu sou o pastor Leônidas Guedes e estou aqui com o pastor Ranieri Salles, o tradutor do Manual da Igreja para a língua portuguesa. Pastor Ranieri, o púlpito pode ser usado para pregar polêmicas. Eu não vou nem usar a palavra política, né? Essa é mais uma pergunta retórica, né? Evidentemente a gente só quer enfatizar essa questão aqui, Se porque é pode pregar, óbvio, se não pode pregar, qual é a função do púlpito na é igreja, né? óbvio que o púlpito não tem essa função, né? Então a gente ressalta aqui que às vezes há pessoas que estão muito instigadas ou muito motivadas a criar situações, trazer temas controversos, enfim, questões que tragam mais polêmica e dissensão do que união para a igreja. Então, o púlpito não é um fórum para isso aí, né? O Manual da Igreja, claro, vou ler o texto aqui, né? Página 129, a igreja não confere a nenhum pastor, ancião ou outra pessoa o direito de fazer do púlpito um fórum para defender pontos polêmicos de doutrina ou de procedimento eclesiástico. Então, não é um lugar para você gerar polêmica. O púlpito é primariamente, né, primordialmente, um lugar para alimentar o rebanho, né, para trazer a palavra de motivação, de conforto. Para muitas pessoas, infelizmente, isso é uma realidade. Para muitas pessoas da igreja, o único alimento espiritual que ela recebe durante a semana é aquela oportunidade que ela está na igreja para ouvir uma pregação. Então, Uhum. a gente não tem o direito, né, de desperdiçar essa Usar oportunidade. esse lugar Exatamente. sagrado, né? Não é função, não é E é um lugar para lugar isso. sagrado, né? Não é lugar para isso. Agora, quem pode pregar no púlpito da igreja? Todo membro batizado, membro não batizado, só os anciãos e anciãs, só os oficiais da igreja? Existe um parâmetro para quem pode participar daquele momento ali do púlpito da igreja? O parâmetro O, não diz respeito a tem que ser ancião ou tem que ser líder da igreja, não é esse o parâmetro. Uma pessoa bem preparada, que tem familiaridade com o tema, que pode compartilhar a palavra de Deus, essa pessoa pode ocupar o púlpito, né? O cuidado é de se trazer pessoas que venham com problemas doutrinários ou que venham com temas, como a gente acabou de mencionar, polêmicos, né? Então, o Manual da Igreja estabelece aqui na página 131, diz assim: somente oradores dignos de confiança que estejam em harmonia com as diretrizes da associação serão convidados ao púlpito pelo pastor da igreja local. Então, o pastor é o primeiro responsável por quem é convidado para pregar. E a pessoa convidada deve estar em harmonia com as diretrizes da associação. Por que essa exigência, Leônidas? Muitas vezes os membros da igreja estão muito conectados na internet. Na internet você tem muitos pregadores que aparecem ali, pastores adventistas de outros lugares, de outros países, né, que trazem interpretações proféticas e são muito carismáticos e tem ali milhares e milhares de visualizações. Então, nem sempre essas pessoas estão devidamente autorizadas pela igreja, né? Então, às vezes, uma pessoa da igreja tem contato com esse orador, com essa pessoa, e se sente na motivação, tem a oportunidade de convidar essa pessoa para pregar na igreja. Então, não é esse o procedimento. mesmo sendo um pregador de uma outra congregação adventista que venha pregar na minha congregação, eu deveria ter talvez uma carta de recomendação, coisa assim, para dar um respaldo, né? Tem que Para ter a dar segurança de que essa pessoa é digna de estar em confiança. dia com os princípios, com Algumas as igrejas verdades, né? praticam exigir uma carta de recomendação. Isso não é uma exigência do manual da igreja. Ora, se eu sou ancião de uma igreja, estou autorizado pelo pastor. Temos que lembrar o seguinte: quem é responsável por convidar pessoas para pregar é o pastor. E nessa edição do Manual da Igreja, Deixa mais isso claro, né? está mais De claro. que O pastor. Então, um ancião, um líder da igreja que queira convidar alguém, tem que estar de acordo com o pastor. Então, agora, eu sou porque tem ancião, a escala de pregadores aí na igreja, veja né? bem, eu estou autorizado pelo pastor da igreja a convidar alguém. Eu vou convidar um amigo meu que é membro de outra igreja, um ancião que eu conheço. Conheço, ele é líder lá, já tenho referência. Eu não vou exigir uma carta de recomendação. Já é uma pessoa conhecida, digna de confiança, né? Então, o cuidado é esse, né? Pessoas que estejam em harmonia, de acordo com as diretrizes da associação. Tem uma escala de pregadores e o pastor tem que ser um dos responsáveis, o principal responsável daquele pregador que vai assumir o púlpito da igreja dele, né? Exatamente.
Mas, pastor Ranieri, falando do culto da igreja, existe uma liturgia padrão para todas as igrejas adventistas? O manual fala de uma liturgia padrão? Não, De o um... manual não determina uma liturgia padrão. É claro que o manual determina quais são as partes principais do culto, o que que deve acontecer, o que que deve ter na liturgia do culto, página 133, né? Então menciona ali eh, as duas partes principais que deve estar presente no culto, que seria a resposta da congregação por meio do louvor e adoração, expressos nos hinos, na oração e nas ofertas. E a A segunda parte mensagem principal, a mensagem da da palavra de palavra Deus. de Deus. Então, o culto ele é a congregação se dirigindo a Deus, louvando, orando, devolvendo dízimos e ofertas, e depois Deus se dirigindo à congregação através da mensagem da palavra. Agora, a sequência, a ordem exata, um elemento a mais que vai ter, a adoração infantil, essas são partes coadjuvantes, eu não diria coadjuvantes, são partes importantes, mas que não existe uma Um padrão, né? rigidez, né? O manual da igreja tem lá na página 190 e 191, lá na Uma parte das sugestão. notas e tal, tem lá duas sugestões de liturgia. Uma mais curta e uma mais longa. Isso fica como sugestão que pode ser adotada por qualquer igreja. Como esse capítulo, Ranieri, fala de cultos e também de outras reuniões da igreja, uma pergunta que surge muitas vezes nas nossas congregações é com relação à Santa Ceia ou à Ceia do Senhor. Quem pode e deve participar da Ceia do Senhor, de acordo com o nosso manual da igreja? É importante, primeiramente, a gente entender qual é o sentido da ceia, né? Exato. A ceia do Senhor, ela funciona como uma renovação do batismo. Então, a função teológica plena da Santa Ceia, ou da ceia do Senhor, ela é aplicada para pessoas que são batizadas. Esse é o sentido pleno, né? Quando Jesus foi lavar os pés de Pedro ali, Pedro, não, eu não sou digno. E Jesus disse, se você não deixar eu lavar, você não tem parte comigo. Aí Pedro, não, então lava todo logo. E Jesus diz, já fostes lavado, quer dizer, já foi batizado, já foi. Então, a ceia, quando a gente fala da cerimônia da ceia do Senhor, a gente está incluindo o lava-pés, né? Então, o sentido pleno dessa cerimônia é para pessoas batizadas. A participação do membro batizado. Exato, é o sentido pleno. No entanto, o Manual da Igreja, página 137, diz que a Igreja Adventista pratica a comunhão aberta. O que significa isso? Qualquer pessoa que esteja presente e que por alguma razão se Sentir sentiu desejo. tocada, entendeu o sentido ali, a representação de Cristo através enfim, qualquer pessoa que deseje participar, ela tem acesso à participação. Nenhum membro da igreja tem o direito de, na hora de servir ali, dizer, olha, você não é membro da igreja, você não pode participar. Você está com um problema assim, você não pode participar. Esse não é um assunto que seja definido por ninguém, a não ser a própria pessoa diante de Deus. Então, a Igreja Adventista pratica a cerimônia aberta, a comunhão aberta. Eu sou adventista do sétimo dia desde 8 anos de idade, já faz um bom tempo. E quando eu era criança na igreja, na hora da Santa Ceia, que agora é a Ceia do Senhor, a expressão do novo manual, eu não participava do cálice, do pão e do vinho ali. Mas existe alguma abertura no manual da igreja para a participação das crianças que ainda não foram batizadas e que, portanto, não são membros ainda como daquela igreja ali? Implicitamente, o manual diz que a cerimônia da ceia do Senhor não deve ser praticada pelas crianças não batizadas. Isso está implícito quando diz assim: as crianças aprendem o significado da cerimônia observando a participação dos outros. Após receberem instrução formal em uma classe batismal e fazerem seu compromisso com Jesus por meio do batismo, estarão elas mesmas, dessa maneira, preparadas para participar da cerimônia. Na verdade, não é implicitamente, né? Está explícito aqui. Bem Então, a claro. orientação do manual é que as crianças Não devem. entendam, né? A igreja entenda, as famílias entendam que a ceia do Senhor, incluindo o lava-pés, ela tem um sentido completo para pessoas batizadas, né? Agora, isso aqui não está no manual, né? Vou falar da experiência. A gente tem que ter muita cautela, como líder de igreja, como pastores, anciãos, enfim, de às vezes criar um problema porque um juvenil ali que está junto com os pais vai participar e ele não for batizado ainda. Então, o risco de um líder da igreja querer proibir na hora.
na Não, não hora, pode, não pode. constranger, Não é assim. A gente tem que lembrar que, primeiramente, é orientar. a igreja adota a cerimônia aberta, então não há como proibir. A gente tem que orientar, as famílias precisam entender o sentido da ceia do Senhor e ajudar as crianças a compreender esse sentido e serem encaminhadas para uma classe batismal, né? Nesse contexto também, a gente nem recomenda muito uma igreja que queira fazer uma santa ceia simbólica ou educativa, né? Na verdade, é educar as crianças, ensinar as crianças a participar no momento certo, Essa é né? uma questão que se faz. A recomendação que eu faço nas igrejas onde eu já fui pastor e onde eu sou pastor é que se vai fazer alguma coisa para as crianças, que não pareça que seja uma cerimônia real, né? Ah, vamos fazer de brincadeirinha, mas ali na hora serve o pão para todo mundo, o vinho para todo mundo, faz a oração, faz tudo aquilo. Isso Como pode se meio que fosse. banalizar a cerimônia, né? Agora, eu acho que eu creio que seja adequado, eventualmente, se fazer com as crianças uma cerimônia didática, né? Mostrando ali o Dando significado do uma aula. pão, até dando É. ali para comer, tomar o vinho, mas de uma forma bastante didática e que esteja claro que eles não estão tomando a ceia do Senhor. Eles estão apenas tendo uma compreensão do sentido didático da ceia do Senhor. Nós já, Eu creio que há lugar para isso. nesse contexto da Santa Ceia, da Ceia do Senhor, que agora é a expressão do manual da igreja, a Ceia do Senhor, os diáconos e as diaconisas ordenadas, elas podem presidir essa cerimônia A dos gente, emblemas sagrados? no capítulo anterior, a gente comentou sobre isso, né, Exato. sobre a atribuição do diácono e da diaconisa, e ficou muito claro, né, que essa cerimônia ela só pode ser presidida, ministrada por pastores e pelo ancianato, anciãos ou anciãs ordenados, né? O diácono e a diaconisa eles participam servindo a mesa, preparando os emblemas, fazendo todos os preparativos, servindo a congregação, mas a ministração, né, o ato de presidir a cerimônia é apenas para pastores e para o ancianato. Aqui o capítulo fala, Ranieri, de cultos e outras reuniões. Na nossa igreja adventista, nós temos várias reuniões. Nós já falamos da reunião da comissão organizadora, reunião da comissão de nomeações, reunião da comissão diretiva, reunião da igreja em plenário. E nós temos uma reunião prevista pelo manual da igreja, é a reunião administrativa, né? A pergunta é, a reunião administrativa da igreja, ela deve acontecer quantas vezes ao ano? Alguma coisa referente a isso no manual? Ok, vamos entender o seguinte: cada vez que vai se ler uma ata de comissão de igreja e vai se votar na igreja, aquele momento é uma reunião administrativa, né? Geralmente isso é uma rotina, você vai votar a eleição de uma pessoa, transferência de membros e tal. A gente às vezes não dá muita atenção a fazer a convocação da reunião administrativa com uma semana de antecedência e tal, porque é uma coisa rotineira e que não gera É polêmica uma reunião nenhuma. regular. É, Então ela se transforma numa com os reunião membros. administrativa, mas não foi convocada para isso. Eu diria isso é aceitável. Agora, a reunião administrativa completa, né, quando são apresentados os relatórios para a igreja, inclusive relatório financeiro, Os como anda, assuntos mais. os assuntos É. administrativos, né, que vão tomar os votos principais, enfim. Essa reunião ela deve acontecer na igreja pelo menos uma vez por ano. No mínimo, né? No mínimo. Haverá igrejas que, devido à movimentação, a todo o contexto, a dinâmica, exijam uma periodicidade com mais frequência. 2 por ano, 2 ou 3 ou até 4. 4, uma por trimestre, Uma né? boa prática seria uma por trimestre, mas nem sempre isso é possível. Mas o manual diz pelo menos uma vez por ano. Está aqui Agora, no essa manual. reunião administrativa, todo membro participa, membros batizados, membros não batizados. Quem é os convocados para essa reunião administrativa, onde trata-se de assuntos administrativos essencialmente daquela igreja? A reunião administrativa é o corpo votante da igreja. Essa é uma expressão aqui do manual, página 139. E quem participa dessa reunião são os membros batizados daquela igreja local. Então, membros adventistas de outras igrejas não têm participação na reunião administrativa, e membros da congregação batizados e que estejam num período de disciplina, também não de censura, participam com voto. não participam nem com voz e voto, nem com voto. Mas é para o membro batizado. Mas é para todos os membros batizados em situação regular daquela igreja. Agora, eu tenho local. uma igreja com 100 pessoas batizadas, 100 membros daquela congregação. Eu convoquei a reunião administrativa para tomar votos e decisões administrativas envolvendo o financeiro da igreja, coisa semelhante. Até mesmo remoção, disciplina de membros ali. Existe um quórum para votação dessa reunião, da votação da reunião administrativa, porque nós trabalhamos com quórum.
na Sim. comissão diretiva da igreja, tá? E nessa comissão, nessa reunião administrativa, qual É. seria o quórum? Como funciona o quórum dessa reunião? O quórum, para que você entenda, o quórum, eu imagino que a maioria sabe do que se trata, mas vou explicar. O quórum significa a quantidade mínima de pessoas participando para dar Sim. legitimidade aos votos, né? Existe uma tradição, né, de dizer assim, não, o quórum de todas as reuniões da igreja, as comissões da igreja precisam ter um quórum. A comissão diretiva da igreja, a reunião administrativa precisa ter um quórum definido, registrado em ata. Como eu ia dizendo, existe uma tradição de dizer que o quórum deve ser 50% mais um, né? E isso é uma tradição, é um mito. Na verdade, não precisa ser assim. Cada igreja vai definir o quórum da De sua reunião votação. administrativa, né? E eu até sugiro, né, muitos sugerem, que não seja 50%. Porque você pode precisar, às vezes, votar uma coisa importante, faz uma convocação, digamos, uma convocação para uma reunião administrativa, num sábado à tarde ou num domingo de manhã, dificilmente você vai ter, na prática, né, dificilmente você vai ter 50% dos membros da igreja presentes, né? Então, é melhor ter um quórum menor. Precisa ser uma quantidade de pessoas que não haja dúvida de que alguém vai dizer, é uma panelinha que está ali reunida, né, 10 ou 15 pessoas. Não é assim. Mas se você tem o número de algumas dezenas de pessoas, independente do número de membros, a igreja pode ter milhares de membros, e você estabelecer um quórum que represente a igreja e que seja possível que esse quórum esteja completo em cada reunião. Não precisa ser 50%, mas um número adequado. Quem define isso? A própria igreja, numa reunião administrativa, define o quórum das suas reuniões futuras. E pode até definir o próprio quórum da comissão diretiva da igreja, E a nessa reunião. mesma coisa, a comissão diretiva da Porque, igreja deve ter um quórum que também não precisa ser 50%. Se uma igreja que até tem uma porque nem comissão muito sempre grande, todos os membros participam, porque alguns não podem participar por compromissos e exatamente. responsabilidades durante a semana, Então é entre muito ruim semana e você tal. reunir a comissão da igreja, Você não precisar pode. tomar votos importantes e não É, tem quórum, porque a comissão da igreja tem 60 membros pela quantidade de anciãos e tal, e tem ali presente 25 pessoas, aí não pode aí você reunir. não Não, pode reunir, porque não você tem estabelece um quórum de 50% mais um. 15, de 20, né, dependendo do número, e ali você tem gente suficiente para tratar os assuntos e tomar decisão. E a contagem dos votos não é 50% mais um do quórum ou da quantidade de pessoas. É 50% mais um daqueles que estão presentes e votarem. Então, porque tem gente que nem vota, né? Não votou, não Então, conta. quer dizer, não votou, ele está presente na reunião, mas esses não são contados Não são como contados. quórum Então votante. você tem Os presentes você tem uma votantes, reunião né? com 100 pessoas, e teve uma E tem votação gente que de, não levanta nem de para. 30 favoráveis e 25 contra. Aí você vai dizer, não, mas 30 não é 50% de 100. Não, mas é mais de 50% dos 55 que votaram. Ranieri, dentro desse contexto da reunião administrativa da igreja local, onde participa todos os membros batizados, o administrador do campo, ele pode participar dessa reunião administrativa dentro do seu território geográfico da sua associação ou não? Os administradores da associação são presidente, secretário e tesoureiro. Então, Exato. eles têm acesso a todas as reuniões administrativas das igrejas no seu território Ok. e podem participar delas, mas sem direito a voto, mas têm acesso à Direito à participação voz. nessas reuniões. E a última pergunta do capítulo de cultos e reuniões gerais da igreja, Ranieri, com que periodicidade deve acontecer as comissões diretivas da igreja? Com que regularidade deve uma comissão da igreja, uma comissão diretiva da igreja, ter as suas reuniões para votação dos assuntos de interesse da igreja? Isso aqui é variável, né? Sim, O manual da igreja diz que deveria ser pelo menos uma vez por mês, né? Mas a gente não pode entender isso como uma regra rígida. Existem igrejas que têm diversas subcomissões para administrar assuntos de pregação, de evangelismo, de reformas e tal. E muitas vezes essas subcomissões conseguem fazer bem o seu trabalho e tornam desnecessária a periodicidade mensal da comissão da igreja. Então, recomenda-se que uma vez por mês, eu diria, seria o ideal, mas as circunstâncias podem possibilitar outra frequência para isso. e o quórum da comissão diretiva da igreja, você já comentou, né? O quórum de votação Eu também já da comentei, comissão né? diretiva A da igreja. própria comissão é votada numa comissão administrativa, qual deve ser o quórum da comissão diretiva da igreja. A única coisa que eu reforço é que é um mito dizer que o quórum tem que ser 50% mais um. Não, o quórum é definido pela comissão. Então, uma comissão de 80 membros, 90 membros de uma igreja grande pode definir um quórum de 20 pessoas, de 25. Isso é suficiente para se definir os assuntos, para se discutir e se votar, Ok. né? Então, fica a critério da igreja. Muito obrigado mais uma vez, Ranieri, pela sua participação aqui conosco.
vamos aqui encerrar o nosso capítulo 11, que falou sobre cultos e outras reuniões. Eu espero você no próximo vídeo com o nosso curso completo sobre o Manual da Igreja. Um abraço.